Faltam 5 dias para o derby que pode ser decisivo para as contas do Campeonato Português. Frente a frente, Benfica e Sporting. E nesta contagem decrescente, de 5 para 4, para 3, para 2 e para o dia decisivo, estamos a falar com alguns dos, precisamente, números 5, números 4, números 3. E hoje, nesta contagem regressiva, começamos por falar com o antigo número 5, neste caso do Sporting. Pedro Silva jogou no Sporting durante 3 temporadas, desde 2007 até 2010. Fez vários derbys, jogou várias vezes contra o Benfica, mas houve um derby que certamente não lhe saiu da memória, nem ele, nem a si, adepto do Sporting ou do Benfica. Falamos do derby da final da Taça da Liga, na altura Carlsberg Cup, da época 2008-2009, no dia 21 de março de 2009, com um penalti polémico assinalado a favor do Benfica e que na altura valeu depois a expulsão de Pedro Silva, e o jogo foi para penaltis, que o Benfica depois venceu e levou o caneco para casa. Ora, temos connosco o protagonista desse lance e de muitos outros lances entre Sporting e Benfica, o Pedro Silva, que se junta a nós a partir do Brasil. Pedro Silva, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite da Rádio Observador, por estar aqui connosco. Olá, André, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom estar recordando, falando com vocês, de ter vivido e de ter tido essa oportunidade de jogar no grande clube em Portugal, que é o Sport, de poder vivenciar também grandes clássicos, né? Um deles contra o Benfica, onde ficou bastante marcada aí a final da Taça da Liga, e eu que agradeço pelo convite. Ora, nós é que agradecemos a oportunidade, Pedro. Gostava de perguntar primeiro, antes de irmos a esse clássico, claro que vamos ter esse derby, claro que vamos ter de passar por ele. Gostava de lhe perguntar o que é que tem visto do atual plantel do Sporting, da época do Sporting, parte para este derby com esse cariz decisivo. O que é que tem acompanhado do futebol português e em particular do Sporting nesta temporada? Bom, sempre, né? Praticamente todos os dias. A gente está sempre em contato, está sempre acompanhando, até porque é um clube que eu me identifico muito, um clube que hoje já lá vão 7 anos com uma escola de futebol do Esporte Portugal, né? Onde eu tive o prazer de trazer para o Brasil e hoje a gente segue o nosso caminho aqui com outro projeto, com outro nome, mas na verdade é esporte, mas já não oficial, mas para nós é uma satisfação muito grande e ter esse contato, de poder, sempre que estou em Portugal, tenho a oportunidade de vou visitar os amigos, os companheiros de equipe, né, os companheiros que lá trabalham hoje. Uma ligação muito boa, um clube que eu, como eu falei, gosto e respeito muito. E que para mim foi um prazer enorme de ter tido essa oportunidade de jogar nesse grande clube. Uhum. Falou da escola do Sporting que levou para ir para o Brasil. Gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, de onde é que partiu esse projeto? Se foi ideia do Pedro Silva, por amor ao Sporting, levar o Sporting também para o Brasil, se partiu do Sporting, e também como é que tem corrido essa experiência de gerir uma escola de futebol? Essa ideia partiu minha e do meu antigo companheiro de equipe, Carlos Saleiro, né, que hoje trabalha como empresário de atleta de futebol. É um contato que praticamente falamos, não sempre, mas sempre que vem à tona algum trabalho, algum direcionamento de atleta, a gente está sempre em contato. Essa ideia foi minha e do Carlos Saleiro, de trazer para o Brasil. Hoje um projeto já com 7 anos, uma escola de futebol onde mais de 70 atletas estão espalhados em grandes clubes aqui no Brasil. Uau. Atletas que já chegaram na seleção brasileira, né? Inclusive nós temos um atleta hoje no futebol feminino que está no esporte aí. Uau. Que é a Pietra, chegou faz 5 dias, já iniciou os treinos no futebol feminino do esporte. Ela estava de mudança com a família para Portugal, e é um atleta com muito potencial, um atleta que a gente já acompanha há muitos anos, e hoje ela tem o prazer e a felicidade de estar treinando e, se Deus quiser, dar continuidade aí no futebol feminino no esporte. Então esse é o trabalho que a gente tem feito, onde iniciou lá atrás há 7 anos com o meu companheiro Carlos Saleiro. E alguma vez tinha imaginado nesse papel, quando ainda jogava futebol, não é? Alguma vez tinha pensado em ter um projeto desses? Foi assim uma ideia que surgiu de repente ou sempre foi o plano? A minha ideia foi continuar no futebol, né? Eu fiz o curso de treinador em Portugal, onde me ajudou e fez eu me preparar cada vez mais. Trabalhei 3 anos como... Esteve inclusivamente no Portimonense, não foi?
Isso, ia falar isso agora. Tive 3 anos como treinador adjunto no Portimonense, né, onde trabalhei com 3 grandes treinadores. Tive o prazer de poder aprender muito, né, e voltar para o Brasil. A minha intenção no início era ser treinador aqui no Brasil, em alguma equipe, mas logo veio essa ideia da escola de futebol. Acho que para mim seria mais interessante, até pelo processo que eu passei como criança, de aprender e de poder, de certa forma, colocar a experiência de tudo que eu aprendi no futebol, de grandes treinadores que eu tive, da experiência que eu tive também fora do Brasil. Então, para mim, valeu muito a pena, está valendo muito a pena, né? Eu estou falando de mais de 70 atletas direcionados hoje para grandes clubes no futebol brasileiro, atletas que já chegou na seleção brasileira. Então é um trabalho que não é fácil, é difícil, mas é um trabalho que o que eu posso falar eu gosto muito no dia a dia, estou todos os dias praticamente envolvido com o esporte, né? Que é o nosso nome aqui no Brasil. Então o esporte já faz parte da minha vida e acredito que vai fazer por muitos e muitos anos. Pedro Silva, olhando para a sua carreira no Sporting, neste caso Sporting de Portugal, claro, sabe de cor quantos derbys é que jogou contra o Benfica enquanto esteve por cá em Lisboa? Se eu não me recordo, acho que foram 4, acho 4 ou 5, eu acho que foram isso. Está certo. Foram 4, sim senhor, boa memória. Isso, né? Foram 4, dois para o campeonato, 2 para a Taça da Liga, sendo que, olhando aqui para o histórico, já agora do Pedro Silva, nesses 4 jogos que jogou entre Sporting e Benfica, o Pedro conseguiu vencer 1 e depois teve 2 empates e uma derrota contra o Benfica. Quais é que são as maiores memórias, obviamente excluindo aquele episódio da final da Taça da Liga, que já lá vamos, para além desse momento, quais é que são as memórias mais marcantes que tem de um derby, de um jogo tão importante como esse entre Sporting e Benfica? Ali foi na minha segunda época no esporte, né, em Alvalade, onde o esporte ganhou aquele jogo se eu não me engano, acho que foi 3-2, acho que foi 3-2. Exatamente, 3-2, sim. Foi isso. 3-2, né? Onde o Benfica tinha uma equipe muito forte, o esporte também estava numa crescente boa. Eu lembro que naquele ano os atletas se uniram bastante no balneário, onde a gente conversava bastante com um propósito e objetivo de, naquele ano, foi na minha segunda época, 2008-2009, a gente tentar conseguir o título, né? Que já fazia muitos anos que o esporte não ganhava. Felizmente não conseguimos, mas foi um ano bom, foi um ano onde eu consegui jogar mais, até pelas lesões que eu tive, né? No meu segundo jogo pelo esporte eu já tive uma lesão grave, onde fiquei 6 meses parado praticamente. Voltei, logo a seguir que eu voltei eu tive outras lesões, e onde eu nunca tinha tido lesão aqui no Brasil, me atrapalhou, mas faz parte do futebol. Mas o que me marcou muito foi um torneio de Guardiana também, onde o esporte acabou conseguindo ser campeão, né? Aquele jogo, acho que foi, não sei se foi 2-1 ou 3-1 pro esporte, onde o Derlei fez gol, acho que o Helder Postiga também fez, onde ficou marcado também. Estou a ver que a sua memória está bastante fresca, estou a ver que sim. Tá boa, né? Foi isso, E eu lembro que sempre que era o clássico contra o Benfica, era diferente contra o Benfica, contra o Porto. É jogo grande, né? Lógico que todos os jogos são importantes, todos os jogos que eu joguei na minha vida, sendo amigável, torneios, campeonatos, sempre foram muito importantes, eu sempre dei o meu máximo, mas contra o Benfica era diferente porque envolvia tudo, né? Envolvia praticamente a cidade de Lisboa, 2 grandes clubes, os adeptos. Então eu me recordo muito, eu acho que eu marquei o espanhol ali, o Reis, né? Que infelizmente hoje não está entre nós. Mas eu lembro que eu marquei ele, foi um grande atleta, e chegou a fazer uma assistência nesse jogo ainda chegou a fazer uma assistência, Pedro, para o primeiro gol do Sporting de Lietzen, ao minuto 11. Isso mesmo. Ainda se lembra como é que foi? E na assistência? Sim. Não lembro a assistência, não lembro. Olha, até me pegou de surpresa agora, não lembro da assistência. Era difícil. Mas dizia que esteve incumbido então de marcar o José António Reis. Foi complicada essa tarefa? Foi, muito. No entanto que acabou o jogo, o Paulo Bento, eu lembro que ele elogiou bastante, elogiou depois do jogo. No outro dia no treino, deu os parabéns, falando, feliz, contente pelo seu rendimento, você conseguiu marcar um grande adversário, um grande atleta, e assim que a gente gostaria que você continuasse. E foi ali que eu realmente
acabei ganhando a posição e conseguindo ter mais oportunidades. Pedro, olhando aqui para como é que se prepara um derby, ainda por cima um derby destes, que vai ser completamente decisivo, marcante, como é que o Pedro, na altura, quando era jogador e quando se estava a aproximar este jogo contra o Benfica, como é que vocês, jogadores, se preparavam, e principalmente o Pedro Silva, neste caso? Há realmente aquele nervoso que os adeptos também sentem? Vocês, para isto, é mais um jogo? Ou sente-se realmente aquele nervoso? Principalmente olhando para o Estádio da Luz, que é o estádio onde o Sporting vai jogar. O que é que sentia quando chegava ao relevado do Estádio da Luz e via e ouvia aqueles 60.000 adeptos? Mete medo? Como é que se sentia nessa altura? É diferente. Não tem como você não... eu vou falar por mim, né, no caso, né? Às vezes não dormi direito, muito ansioso pelo jogo, preparando, você às vezes acompanhava, via alguns vídeos dos atacantes, né, no caso ali, como eu era defesa, viu a maneira que eles jogavam. Eu lembro que naquele jogo ali, eu no quarto eu fiquei ali, acho que deu 2h30 da manhã, olhando alguns lances do Reis ali, do espanhol que eu acabei marcando, né? Até às 2h30 da manhã? Até às 2h30, então às vezes você acaba não conseguindo dormir, ansiedade, né? Mas você começa a pensar nos adeptos. Na véspera do jogo ou foi uns dias antes? Na véspera do jogo, não, na véspera do jogo, mas durante os treinos ali, acabava, você ia na academia, você ia no ginásio ali, ia fazer um alongamento, um fortalecimento, e acabava conversando com um companheiro, né? E amanhã, o que você acha que dá pra gente fazer? Pra parar isso, pra parar aquilo. Eu lembro que o Benfica tinha um time espetacular com o Pablo Aimar, o Reis, era um timaço, né? E o Pedro Silva, por exemplo, não conhecia ninguém do lado do Benfica na altura, no tempo em que esteve no Sporting? Tinha algum amigo brasileiro ou não, do Benfica, com quem fosse falando, com quem fosse picando ali e aqui? Havia essa relação também entre os jogadores de um clube e do outro? Tinha, o Luizão era um grande parceiro, a gente morava no mesmo prédio. A gente tinha uma amizade muito boa, minha esposa com a esposa dele, que hoje é ex-esposa, né? Mas a gente tinha uma relação muito boa, uma amizade assim, às vezes encontrava no estacionamento do condomínio ali, do prédio, quando saía praticamente meia hora pra treinar, e amanhã, hein, como é que vai ser? Amanhã o bicho vai pegar, né? Mas brincando, né? Amanhã o bicho vai pegar, amanhã não tem negócio de amizade não, amanhã é cada um pro seu lado e vamos lá. E depois acabava os jogos, a gente se reunia, fazia um churrasco, comemorava ali. E nunca se chatearam? Nunca se chatearam por causa do futebol? Não, nunca. Tem amizade com o Luizão. David Luiz, não lembro se tava naquele jogo, mas David Luiz tava naquele jogo. Inclusive eu tenho uma foto bem legal, bem bacana, o David Luiz tentando me acompanhar, tá? O David Luiz também, grande parceiro. A gente morava no mesmo condomínio ali, eu, o Luizão, o David Luiz, e tinha outro, mas não me recordo quem era. Talvez o Sidney. Mas o Sidney, sim. O Sidney, nós jogamos junto no Internacional, eu e o Sidney, e depois acabamos nos encontrar, e foi engraçado porque eu encontrei o Sidney, eu lembro que foi numa quinta-feira, ali na Expo, ali num café, e ele tava com o empresário, eu tava com a minha esposa, e ali mesmo a gente começou a conversar, mas a gente tinha amizade, um respeito, acima de tudo um respeito, né? Eu acho que a rivalidade, ela é importante, mas sabendo que é um jogo de futebol, e lógico, a gente quer defender a nossa camisola, quer defender o nosso clube. Espero que no próximo jogo, agora no Clássico, acredito que possa definir o campeonato, mas vai torcer para que o Sport consiga triunfar e quem sabe levantar mais um troféu. Pedro Silva, estamos quase a terminar o nosso tempo. Gostava apenas de fazer mais duas questões antes de irmos àquela final da Taça da Liga. Olhar aqui para um nome que, olhando para a ficha do jogo dos dois lados, é o único nome que se mantém nos plantéis, que é Ángel Di Maria. Jogou também contra o Pedro Silva na altura. Tendo em conta que tem essa experiência de já ter defrontado o argentino, que dica é que daria aos jogadores do Sporting, neste caso até ao lateral direito, vamos dizer, tendo em conta que era a sua posição na altura, que dica é que daria hoje ao Ivan Fresneda, ao Jani Catamo, para tentar travar o Di Maria, neste caso? Olha, não é fácil, né? Di Maria, sem dúvida nenhuma, tá entre os maiores atletas de todos os tempos, né? Campeão do mundo e jogando e ajudando a Argentina. Foi sempre um grande jogador em todos os clubes que passou e das vezes que eu joguei contra ele não foi fácil. Um atleta, claro, ele era muito mais novo, um atleta espetacular, mudança de direção impressionante. É muito difícil você marcar um atleta assim, né? Imprevisível, você não sabe o que ele vai fazer.
O que eu às vezes tentava fazer é não dar muito espaço para ele, né? Um atleta desse com muita qualidade técnica, você dá espaço para ele e tem um bom passe, é um atleta que tem um bom passe, que acha às vezes o companheiro para fazer o golo, para finalizar. É um atleta que, se você der espaço para ele jogar, ele vai pensar, ele vai fazer o que quiser. Então diminuir o quanto antes, tentar sempre o mais longe do gol possível, né, do esporte, porque não é fácil marcar um atleta igual o Di Maria, mesmo com a idade que tem, mas é um atleta espetacular, fenomenal. Esperamos que quem jogar daquele lado ali possa, de certa forma, fazer um grande jogo e tentar parar ele, que não é fácil. Pedro Silva, para fecharmos a nossa conversa, gostava de lhe perguntar, falando sobre esse derby da final da Taça Liga de 2008-2009, se acha que seria boa estratégia para a equipa do Sporting, o Rui Borges, o treinador dos Leões, mostrar esse vídeo do momento em que há o penalti assinalado para o Benfica. Acha que isso poderia motivar os jogadores do Sporting a terem mais garra antes de entrar? Acha que poderia ser um bom exemplo para tentar passar alguma motivação para os jogadores do Sporting? Sem dúvida nenhuma, isso aí, com certeza, né? Ver o que já aconteceu lá atrás, ver o que já passou, ver e também o quanto evoluiu, né? Até pela questão do VAR, se tivesse VAR naquela época, não teria sido validado o gol. Acredito que não, né? Sei lá, né? Tudo pode acontecer no futebol. Mas, sem dúvida, tudo que for para motivar, para ajudar os atletas, né? Lógico, o esporte vai chegar muito forte, tá fazendo uma grande competição, né? O goleador da competição é do esporte, tem feito um ano espetacular, já vem nos anos anteriores também fazendo muitos gols, né? Que é o... Eu sempre me enrolo um pouco o nome dele. É o Gyökeres. Isso. Gyökeres, isso, o sueco, né? Espetacular. Exatamente. E então a certa forma também o Benfica com certeza vai entrar motivado, com certo cuidado com o goleador. Não sei se ele ainda hoje é o goleador da Europa, não, mas sem dúvida um dos maiores, já com o nome marcado no esporte. Mas tudo que for para motivar, para ajudar os atletas é importante, né? Mostrar quanto o Benfica é assim, tem que ter cuidado, enfim, né? Lógico que hoje tem um VAR, também não quero provocar e também motivar o outro lado, né? Tem pena, faça um grande jogo. Tem pena que na altura não houvesse ainda vídeo-árbitro para ter ajudado naquela situação? Sem dúvida, até porque se você ver bem ali, acompanhar na época, né? Eu lembro que quem marcou o pênalti foi o fiscal de linha do outro lado, sendo que eu tava de costa para ele, né? Aí foi aquela enrolação toda, quem marcou foi esse, quem marcou foi aquele, quem marcou foi esse, foi aquele. Eu só lembro de uma coisa que eu falei pro Lucílio: amanhã você vai ver o grande erro que você cometeu e que isso pode manchar a sua carreira, né? E um grande clássico que nem esse, você cometeu um erro onde você pode estar tirando o troféu do esporte e dando pro Benfica. Isso que eu falei para ele. Pedro Silva, muito obrigado por ter estado connosco na Rádio Observador e por ter aceitado o nosso convite. Pedro Silva, antigo número 5 do Sporting. No dia em que faltam 5 dias para o derby, que pode ser decisivo do campeonato, o Benfica Sporting